E é com o senador Girão que nós vamos conversar agora neste bate-papo, que também vai contar com a participação do nosso analista político Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. E eu gostaria de começar com o senador Girão, perguntando o que o senhor acha, senador, que falta para o senhor vencer o nome de Davi Alcolumbre no Senado. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, eu agradeço demais o convite, Paulo, você que está nos assistindo nessa audiência que não para de crescer do Mundial Telenotícias. Mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão, Coronel Gerson Gomes, dizer o seguinte, que se nós levantarmos, eu digo nós, a sociedade, a minha candidatura é uma candidatura do povo brasileiro, uma candidatura das pessoas que querem ver as leis do país serem cumpridas, que querem o reequilíbrio entre os poderes da República. Então, se nós levantarmos o voto aberto, uma campanha pelo voto aberto, a gente consegue derrubar o Golias da vez. Na época, em 2019, quando eu estava chegando no Senado Federal, junto com 2/3 ali motivados, chegando das urnas, das ruas, aclamados pelo povo, e nós conseguimos derrubar o Golias da época, que era Renan Calheiros. Ninguém achava que era possível, mas nós nos movimentamos, eu fui de gabinete em gabinete, pedi para que os senadores recém-chegados assinassem o requerimento pelo voto aberto. Nós apresentamos esse requerimento, fomos ameaçados de sermos cassados naquele dia, no primeiro dia de trabalho nosso. Chegaram a esse cúmulo de nos ameaçar a perda do mandato porque a gente estava descumprindo o regimento interno do Senado Federal. Mas nós mantivemos, inclusive, quando mostrei meu voto, disse, se quiserem me caçar por causa disso, me caçem, eu saio daqui no meu primeiro dia, feliz de cabeça erguida, que fui transparente com os meus eleitores. E é isso que a gente precisa, Paulo. E olha a janela da oportunidade, que sempre fala muito o nosso querido Gerson Gomes. Nós temos uma janela histórica aberta. Sabe por quê? Porque daqui a 2 anos, 2026, esses senadores que vão participar da eleição dia 1º de fevereiro, sábado que vem, vão tentar a reeleição. Será que eles vão querer ficar mal com você, brasileiro, que está pedindo para ele mostrar o voto? Esse é o questionamento. Será que eles vão contra os anseios legítimos do cidadão brasileiro que quer transparência, que quer mudança, alternância de poder dentro daquele Senado desmoralizado como hoje está? O brasileiro que acordou, graças a programas como o de vocês, que está gostando de política, que está entendendo de política, que não aceita cordões de quem quer que seja, porque já viu que Davi Alcolumbre, por exemplo, foi um péssimo presidente do Senado. Foi ali que começou a derrocata do Senado e o avanço absurdo do Supremo Tribunal Federal em cima das prerrogativas do Congresso Nacional Brasileiro. Então, vamos por essa campanha do voto aberto, que eu tenho certeza que dá para derrubar o Golias da vez, que num país de inversão de valores, que como hoje é o Brasil, chama-se Davi, por ironia do destino. Senador, a gente lembra muito bem quando o senhor mostrou o seu voto ali no Senado, essa ocasião que o senhor está mencionando, foi muito legal. O brasileiro gostou muito, né? O senhor mostrou ali uma relação muito próxima com o eleitorado, porque, na final de contas, é isso que o povo quer. Daqui a pouco eu vou continuar nesse assunto, né? Vou continuar, inclusive, com essa pergunta, mas eu queria agora que o Gerson, queria ouvir o Gerson parece que tem uma pergunta, né, Gerson? E vai adiante, seja bem-vindo, Gerson. É muito bom tê-lo aqui conosco também. Obrigado, Paulo. Mais uma vez saudando a nossa audiência seleta, como foi dito pelo senador Girão, do Mundial Telenotícias, de um pessoal que gosta de política e entende, e saudar o meu amigo senador Girão. De todas as formas, senador, o que está nas redes sociais e o grande debate, e eu não vou
me furtar de já lhe colocar contra a parede logo de início. O que se está debatendo hoje é sobre uma eventual estratégia do Partido Liberal, inclusive atacando essa iniciativa do senador astronauta, que nós entrevistamos aqui também, eu e o Paulo, e que agora tem sido hostilizado nas redes sociais, porque haveria um acordo no qual tanto o governo quanto a oposição, ou seja, o próprio PL e a oposição articulada no Senado, estariam apoiando Davi Alcolumbre para obtenção de lugares na mesa do Senado e até mesmo presidências de comissão. Bom, eu queria ouvir o senhor qual o seu argumento, ou seja, o seu contra-argumento em relação a esse assunto, mas em dois aspectos. Primeiro, porque eu sei que uma das pautas que o senhor defende é a questão da cassação do ministro Alexandre de Moraes. E o segundo, que uma segunda bandeira que o senhor tem falado é sobre a questão da anistia aos presos políticos brasileiros. Então, nós estivemos juntos há poucos dias aqui nos Estados Unidos, eu sei que o senhor estava na Marcha pela Vida, encontrou a esposa do ex-presidente Bolsonaro e o senhor também encontrou o deputado Eduardo Bolsonaro nesse contexto da assunção do presidente Trump. E por que eu cito os dois? Porque hoje saiu em toda a imprensa, a delação foi vazada do Major Cid, ou seja, à época, hoje é Tenente Coronel Cid, e que era o ajudante de ordens, e, pasme, estão citados ali quem? Justamente Eduardo Bolsonaro e a esposa do presidente, Michele, que seriam os maiores candidatos beneficiados com a não ida do presidente Bolsonaro a Washington. Ou seja, o jogo é bruto, parece que eles já olham para 2026 e o argumento contra a sua candidatura e até do astronauta Marcos Pontes é justamente que haveria necessidade de uma aliança que fosse conveniente a uma melhor articulação para 2026 e 2027. Qual é a sua resposta a isso, senador? Olha, eu vou lhe responder com algumas perguntas, né? Por exemplo, você já viu um vice-presidente do Senado fazer alguma coisa? Tomar alguma decisão importante? Você já viu nas presidências de comissões do Senado Federal a gente ficar sem debate, sem audiência pública, sem votação de projeto importante porque não tinha um presidente? Vou provar para você, Gerson, que isso não corresponde à realidade. Ninguém precisa de carguinho para fazer o trabalho de uma oposição forte, firme, que defenda os interesses da nação. Nesses últimos 6 anos, inclusive nos 4 que o Rodrigo Pacheco tem estado à frente do Senado Federal, nós aprovamos dezenas e, quiçá, centenas de requerimentos de audiências públicas, aprovação de projetos da oposição, chamamento de ministro, convocação de ministro do governo Lula para se explicar, né? Isso sem ter nenhuma comissão. Quando a gente teve num arranjo que foi feito, sabe lá, se já pensando no acordo nessa eleição, com o PL, do Pacheco e o PL, colocando ali o Romário na Comissão de Esportes e o Eduardo Gomes na Comissão de Direito Digital, eu achei que ia ser melhor ainda, que a gente ia aprovar mais coisas ainda. Mas principalmente na do Direito Digital aconteceu algo que eu fiquei indignado e ainda estou indignado. Porque uma presidência do PL era para ter chamado um requerimento meu aprovado por unanimidade, que foi o Felipe Martins, naquela história da sua prisão ilegal, da Polícia Federal dizendo uma coisa e ele com seus advogados dizendo outra. Eu consegui um requerimento para a gente ouvir Felipe Martins. Sabe o que foi que a presidência do PL fez? Ficou cozinhando, empurrando com a barriga, algo que nenhum outro partido fez nas outras, que a gente ouviu sobre censura, sobre preso político do Brasil, sobre a Maria Corina Machado, que foi virtualmente ao Senado conversar com os senadores e o PT ficou gritando, foi indigesto para o governo Lula, mas nós realizamos. Lá na comissão presidida pelo PL, ele empurrou com a barriga até o ministro Alexandre de Moraes
dizer, semanas depois, que o Felipe Martins não podia ir ao Senado. Me pareceu até um jogo combinado, que foi ruim para o Brasil. Então, outro argumento que eu quero trazer para você é o seguinte: nós não podemos ceder a esse regime. Isso é um regime. Não é mais sistema. Esse negócio de sistema já ficou para o passado. É um regime de alguns ministros do STF com o governo Lula. Você está vendo a irresponsabilidade fiscal, a perseguição. E eu posso dizer isso como senador independente. Independente. O que estão fazendo com o governo anterior, com o presidente Bolsonaro e sua família, não se justifica. Não se justifica. E olha as coincidências, logo depois do evento que eles foram nos Estados Unidos, sai uma delação antiga, se revela uma delação antiga que já perdeu completamente a credibilidade, porque Mauro Cid diz uma coisa, depois diz outra, é pressionado, é chamado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. É um negócio que as pessoas de bom senso perderam a credibilidade, porque o que existe hoje no Brasil é uma caçada implacável a quem é de direita, a quem é conservador. Então eu respeito o PL por estar fazendo parte desse acordo com o governo Lula, com o PT, para eleger de novo Davi Alcolumbre, justamente aquele que foi um dos que mais prejudicou o governo do Bolsonaro. Eu respeito, mas não concordo. Não concordo, e nós vamos com essa candidatura até o fim, e manifestei minha solidariedade ao senador astronauta Marcos Pontes, porque ele está tendo muita coragem de se rebelar contra esse acordão, colocando seu nome. E repito, nós precisamos de líderes no Brasil, líderes, formadores de opinião, que tenham coragem, integridade e que chamem o voto aberto e não jogar a toalha porque o voto é secreto. Paulo, não fui apenas eu que mostrei o voto naquele dia que nós derrubamos o Golias da época, que era Renan Calheiros. Muitos outros senadores, pode pegar a fita, vai lá, pesquisa. A maioria começou a mostrar, e nós conseguimos desarticular uma coisa que estava já certa, que era a eleição de Renan Calheiros, para a eleição do Davi Alcolumbre. Agora, errar uma vez, ok, porque nós tínhamos esperança que Davi fosse fazer algo pelo Brasil. Agora, errar duas vezes já não é inteligente. E um detalhe, Davi Alcolumbre prometeu acabar com o voto secreto. Pega o discurso dele, da posse dele, naquele 1º de fevereiro de 2019, ele que foi eleito pelo voto aberto. O que é que ele disse? Que iria acabar com o segredismo na República. E o que é que ele fez? Nada, manteve o voto secreto. Nós vamos junto com a população contra esse regime e com coerência para combater o bom combate. Senador, não resta a menor dúvida que o sonho de todo mundo é ter um presidente do Senado como o senhor. O senhor ou o astronauta Marcos Pontes. Qualquer um dos dois, o brasileiro estará, né, bem representado ali no Senado, justamente pelo compromisso com o povo brasileiro e não com os conchavos, com os acordões que essa gente está acostumada a fazer. A pergunta é a seguinte: agora há pouco, tanto o Gerson quanto o senhor comentaram, né, da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ou seja, uma perseguição com a ex-primeira-dama, né, e também com o deputado Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque os dois podem vir a ocupar uma cadeira no Senado em 2026. Ou seja, a perseguição continua. O senhor acha, por acaso, que uma eleição de Davi Alcolumbre vai acabar com essa perseguição? Ou se dentro desse acordão está aí a possibilidade de não prender Jair Bolsonaro para que ele vote e apoie a eleição de Davi Alcolumbre? Vamos lá. Vamos aos fatos. Os fins não justificam os meios. Eu acredito nisso. Que tipo de acordo foi feito com Davi Alcolumbre? Você sabe? Justifica um acordo com alguém que fez o que fez com o Brasil? Pra vocês terem uma ideia, tem colegas dizendo
que nós vamos sentir saudades. Olha a que ponto nós chegamos. Do Rodrigo Pacheco. Se Davi Alcolumbre foi eleito. Sabe por quê? Porque eu já fui presidido pelo Davi Alcolumbre. E foi uma decepção muito grande. Nem o regimento era cumprido, atropelava. Pelo menos o Rodrigo Pacheco, nesse aspecto, tem uma liturgia num cargo, embora tenha sido, para mim, respeito quem pensa diferente, também um péssimo presidente. Ele significa zero de mudança. O Davi é o candidato do Pacheco. E eu vejo claramente que nós não podemos ceder, a baixar a cabeça para essa turma. Então, a sociedade vai ter voz com quem? Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o senador astronauta Marcos Pontes, o senador Marcos Duval, que também registrou sua candidatura, e eu espero que outros registrem candidatura também, especialmente candidatos da direita conservadora. Por que não? Aí o pessoal diz, não, mas vai desunir. Não desune. A eleição do Senado, a presidência, são 2 turnos. Ou mais, até que um consiga 41 votos. Então, pela relação que eu construí com alguns colegas, eu consigo subtrair votos do Davi Alcolumbre. Pela relação que Marcos Pontes tem da vida inteira dele, inclusive no governo anterior, como ministro, ele consegue subtrair alguns também. Marcos Duval, certamente, pela injustiça que está acontecendo, um parlamentar com conta bancária bloqueada, com a multa milionária, que sabe lá de onde tirou o ministro Moraes para ofertar para ele de uma forma humilhante, né? O cara sem rede social, com passaporte tomado, cancelado. Isso é um senador da República no Brasil, e em pleno século XXI, ainda vai ter gente que vai votar nesses que deixaram o Senado no chão? É isso mesmo? Não. Eu não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro se não lutar no limite das minhas forças, mesmo sabendo das minhas limitações e imperfeições, para fazer o que é correto dentro do Senado, inclusive com o orçamento bilionário que tem lá dentro, que são quase 7 bilhões de reais, cheio de mordomia, de regalia, e o exemplo tem que vir de cima, né? No nosso mandato, nós já reduzimos isso aí, menos da metade. Abrir mão de carro com motorista, de apartamento funcional, de auxílio moradia, de plano de saúde vitalício. Isso é uma vergonha, mas existe hoje dentro do Senado. 250 mil reais por mês para cada senador contratar quem ele queira ou gastar com verbas. É isso. E eu sei lá o que é que está entrando nesse acordo. Porque são cargos. Na presidência tem dezenas de cargos, na vice-presidência dezenas, nas comissões cargos. E vão convencer de que isso é bom para o Brasil? Me desculpa, eu respeito os colegas, é direito deles, mas nós vamos oferecer um nome, vai estar lá o nosso nome, para que os senadores possam dar um destino diferente para essa nação que hoje tem uma ditadura da toga em curso, infelizmente, para o desespero do cidadão de bem desse país. Gerson Gomes, tem outra pergunta para o senador? Vai à frente. Tenho sim, senador. Bom, nós estamos no seguinte contexto e eu fico muito feliz que o senhor faz essa descrição com muita honestidade intelectual e até com coragem. Porque quando o senhor fala que já existe um regime, ou seja, um regime de exceção, há uma ausência do Estado de Direito, eu não posso deixar de lembrar do meu colega de farda, o general Braga Neto, que já está mais de 40 dias preso sem ter sido sequer ouvido pela Polícia Federal. E por isso eu quero lhe dizer que a sua pauta tem sido debatida nas redes sociais e eu vi gente dizendo o seguinte: que adianta a gente eleger ou a gente contar com o Girão na presidência se ele não vai conseguir a cassação do Alexandre de Moraes? Esse Senado foi o que aprovou o Zanin, foi o que aprovou o Dino. Como é que eles vão caçar o Alexandre de Moraes? E aí, eu tenho debatido, eu queria que o senhor explicasse para a população que o mais importante é colocar em votação, é respeitar o que cada senador poderia contribuir nesse tema, porque a partir do momento em que é colocado um ministro da Suprema Corte para ser julgado, não interessa se ele vai ser cassado ou não, mas
ele tem que ser afastado durante o processo de julgamento. E isso já seria uma ação, na minha avaliação, muito importante. Tanto a questão da anistia, quanto a questão da cassação, ou seja, do afastamento do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido talvez o testa de ferro, porque ele não faz nada sem o apoio dos seus pares. Mas nós temos que dar um basta. Na minha avaliação, o remédio constitucional passa pelo Senado. E muita gente, senador, está dizendo que por causa da renovação de 2/3, nós deveríamos agora fazer essa articulação. É um bom argumento. Mas eu lhe pergunto, será que 2 anos fazendo uma oposição firme e ferrenha não seria melhor do que tentar compor? Eu queria ouvir o senhor, a sua opinião a respeito. Exatamente, Gerson. Uma oposição organizada, firme, aguerrida, consegue os resultados que a gente conseguiu. Né? Nós trouxemos o português, o Sérgio Tavares, para ser ouvido dentro do Senado Federal. Você acha que isso deixou feliz o governo Lula e o STF? Nós trouxemos, passou horas. Depois nós trouxemos o delegado da Polícia Federal responsável, que soltou sem querer que tem 120 mil pessoas monitoradas pelas suas opiniões. Uou. Pela Polícia Federal. Olha só o que a gente revelou como oposição contra o presidente da comissão, né? Porque é de outro partido, mas ele ouviu a maioria. E tanto, eu fiz uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, que é liderada pelo PT, que, aliás, nunca foi visitar os direitos humanos do Senado, nunca foi visitar os presos políticos que nós temos no Brasil. Uma vergonha o que está acontecendo, a Constituição sendo rasgada todo dia. Mas ele colocou na pauta para a gente discutir as falsas denúncias da lei da Maria da Penha, para tentar aprimoramento, muita gente sendo injustiçada com relação a isso, colocou, foi um debate ferrenho, depois o PT veio com nota, movimentos contra. Nós conseguimos uma série de coisas que eu ia passar o programa todo falando aqui. Mas eu digo para você, na hora que a gente colocar um pedido de impeachment, e eu vou fazer isso, você pode ter convicção. Primeira atitude, pegar um daqueles 60 pedidos de impeachment, já sei qual é. É o pedido que tem mais robustez, que está apoiado por 150 parlamentares da Câmara Federal. Assinado por 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho e Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista. Quase 2 milhões de brasileiros assinando petição do ministro Alexandre de Moraes. Esse, para mim, eu vou colocar em pauta. Porque o ministro Alexandre de Moraes é o campeão de pedidos de impeachment dentro do Senado Federal. Eu acabei de sair do Senado, vim aqui nos estúdios e já registrei, é oficial, há poucos instantes atrás, né? Já estamos com a candidatura oficializada, carimbado, e eu digo para você, na hora que nós tivermos uma análise do pedido de impeachment, onde os ministros do Supremo vão ter o direito à defesa, ao contraditório, algo que eles não estão dando para os brasileiros, para os cidadãos, para jornalistas, e você conhece bem, que estão no exterior, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, que, pela sua opinião, estão aí com conta bancária retida, passaporte bloqueado, rede social por decisão judicial. Que democracia é essa que a gente vive com a caçada à liberdade de expressão? Então, você pode ter certeza que um presidente do Senado ele tem muita força. Quem não quiser aprovar o afastamento, porque tem a primeira etapa é o afastamento, quem não quiser votar pela análise do pedido de impeachment, pela recepção, vote e se justifique com a população. Vote contra, mas se justifique. Agora, não colocar na pauta, isso é uma blindagem. Por falar em blindagem, Gerson, Paulo, você que está nos assistindo no Mundial Telenotícias, eu, como presidente do Senado, vou finalmente articular com o presidente da Câmara, e eu quero dar meus parabéns a Marcel Van Hatten, que também está representando a população brasileira contra esses acordões nefastos. Nós vamos colocar, articular, porque o presidente do Congresso tem essa força, com o presidente da Câmara, para votar, sabe o quê? A PEC antidrogas. A PEC com tolerância zero às drogas, que o Supremo se meteu no ativismo político e gerou esse caos institucional no Brasil, essa insegurança jurídica. Nós vamos votar e eu quero ver o que é que vai acontecer
com o Congresso pela terceira vez dizendo que a tolerância é zero. Quer outra? Votar o fim das decisões monocráticas de ministros do Supremo, que nós no Senado já aprovamos. Está paradinho lá na mesa do presidente da Câmara. Vou exercer minha liderança como presidente do Congresso para colocar para votar. Quer outro também que está parado há 6 anos. O fim do foro privilegiado. O grande guarda-chuva da impunidade, da corrupção no Brasil, que faz com que ministros do Supremo, de uma certa forma, intimidem senadores. E os senadores se sintam intimidados, porque existe um poder protegendo o outro por causa do foro privilegiado. Na hora que os processos de senadores, seus correligionários, saírem das mãos de ministro do Supremo e forem para as instâncias comuns, como cidadão comum, nós teremos o Senado livre para atuar pela volta da democracia no Brasil. Mas, enquanto isso, você pode ter certeza que eu não vou sossegar dentro do Senado Federal para que a gente faça o que tem que ser feito, o que é correto. E fechando com a última frase, que para mim é uma grande inspiração. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Vamos, que eu acredito que nós temos a maioria do povo brasileiro consciente e querendo o certo. Senador Girão, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero fazer uma última pergunta e também queria que o senhor mandasse um recado para os seus pares no Senado. No finalzinho, quando o senhor responder essa pergunta que eu vou fazer agora, já que o senhor tocou nessa questão dos ministros da Suprema Corte adentrando, pulando a cerca, extrapolando os limites dos poderes. O que o senhor achou das declarações do ministro Gilmar Mendes, dizendo que em 2025 o regime de governo do Brasil, de presidencialismo para o semipresidencialismo, deve acontecer, uma vez que eles já estiveram reunidos tratando dessa pauta. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e, no final, que o senhor já deu um recado para os seus pares que vão votar no sábado. Esse ministro é aquele mesmo que foi inaugurar a obra um dia desse, com o governador de um estado. Esse ministro que já deu declarações estapafúrdias fora do Brasil, né, falando politicamente. O Supremo hoje é um tribunal político. O tribunal onde seu presidente estava em Davos, na Suíça, semana passada, fazendo politicagem, fazendo lobby pela censura, falando de aquecimento global, negacionismo ambiental. Isso é papel de um ministro do Supremo. Você vê isso? Quem não tem acesso a essas pessoas que moram fora do Brasil, pesquisa. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Perdeu o mané. Nós derrotamos o bolsonarismo. Um ministro se dá o desrespeito de falar um negócio desse. Ou seja, está escancarado, né? Essa declaração o Toffoli também já deu, que o poder moderador é o Supremo Tribunal Federal do país. Né? É uma coisa tão estável. A gente vê tanta ação, não é só fala, não. É ação tão absurda dentro do Supremo Tribunal Federal, libertando criminosos, né, traficantes, corruptos, e indo atrás de quem cumpriu o seu dever, como na Operação Lava Jato. A gente está vendo isso acontecer no Brasil, eles interferirem na política até hoje. Eu não me conformo com aquela questão de a gente não poder ter investigado e ir ao fim com relação àquelas inserções, né, milhões de inserções, que até foi demitido o cara do TSE, né, o funcionário, porque foi revelado isso, né, e tiraram de um candidato numa reta final de eleição. O que a gente falava do Lula não poderia, que era amigo de ditador, que era a favor do aborto, e o Lula assumiu e ficou escancarado isso mais uma vez, o que todo mundo sabia, flertando com o crime. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: está errado, o Supremo precisa ir para o seu lugar. É agora ou é nunca.
Nós estamos sem o Estado democrático de direito em vigor. Acabou. Nós precisamos buscar de volta a nossa democracia e o Senado. Só o Senado pode fazer isso. Uma mensagem que eu deixo para os meus colegas, e vou dizer isso no plenário, é que eu respeito cada um deles. Sempre respeitarei as pessoas deles. Né? Ninguém chega ali por acaso. Mas lembre-se da sua missão com essa nação que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que a gente está vendo nas ruas? Eles estão vendo nas ruas. Brasileiro de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo, se sentindo não representado no seu Congresso Nacional. E todo mundo está vendo quem manda no Brasil hoje. Então eu vou fazer esse apelo pelos filhos e netos deles. A minha família estará lá no Senado Federal. E eu vou fazer um apelo para o futuro, para as futuras gerações deles, que não passem para a história do Brasil como os senadores mais frouxos, como os senadores que deixaram a nossa democracia ir para o ralo, que eles não passem por isso, não fiquem na história por isso, que, como diz Chico Xavier, um grande humanista e pacifista que para mim foi fundamental no redirecionamento da minha vida há 20 anos atrás. A gente pode, é uma frase dele, embora ninguém possa voltar atrás e fazer, para fazer novos erros, daqui para frente, todos nós podemos fazer o que é correto e estar com a consciência tranquila. Que Deus nos guie, que Jesus nos inspire a cada senador e que a gente possa fazer a redenção do Senado Federal ainda no ano do seu bicentenário, porque o bicentenário vai até março desse ano. Senador Eduardo Girão, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos e participação direta aqui em nossos estúdios hoje. Eu quero que o senhor saiba que o senhor sempre será muito bem-vindo aqui em nosso canal.